Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui uma banda, na verdade, às vezes pode se chamar duas bandas diferentes ou a mesma banda em duas fases diferentes, tanto faz. Eu trago aqui uma banda formada por um letrista renomado britânico, que é o Pete Brown. O Pete Brown ficou conhecido principalmente pelo trabalho dele com o Cream e depois, posteriormente, com a carreira solo do Jack Bruce. São dele letras, por exemplo, de canções como I Feel Free, Sunshine of Your Love, White Room, Politician, entre outras do Cream. E ele, mesmo sabendo que ele não era um bom vocalista, era um vocalista de mediano para fraco, e tocava trompete razoavelmente, não era nenhum virtuoso também no instrumento, mas mesmo assim ele decidiu montar uma banda onde ele pudesse se expressar artisticamente além das letras. Então ele montou primeiro uma banda que ele chamou de First Real Poetry Band, que contava, por exemplo, com John McLaughlin nas guitarras, o lendário guitarrista britânico, além de outra figura importante como músico de estúdio na Inglaterra, que era o Laurie Allen, participou depois do Gong também. Mas essa primeira banda acabou não lançando nada. Reza a lenda que eles chegaram a gravar um material que seria um álbum, mas isso nunca foi lançado. Depois a banda se desfez, mas o Pete Brown insistiu e recrutou mais outra banda, a qual ele chamou de Pete Brown and His Battered Ornaments. E bons músicos também, como o guitarrista Chris Spedding, o baixista Butch Potter, o baterista Rob Tate, o tecladista Charlie Hart, o saxofonista e flautista George Kahn, e ainda tem mais um, que é o percussionista Pete Bailey. Então, e junto com o Pete Brown nos vocais e eventualmente tocando trompete também, eles formaram uma banda chamada Pete Brown and His Battered Ornaments. E eles estrearam em março de 1969 com um single que tinha The Week Look Good on Paper no lado A e Morning Call no lado B. E em junho, 3 meses depois, foi lançado esse álbum aqui, com um título bem grande. O Pete Brown gostava de títulos grandes aqui de álbuns. Aqui, A Meal You Can Shake Hands With in the Dark, junho de 1969, portanto. Esse álbum aqui do Pete Brown and His Battered Ornaments. Aqui, a banda aqui. Aqui uma geral melhor da capa. E da contracapa também. E aqui, infelizmente, no CD fica meio ruim de você visualizar, mas tem até uma história em quadrinhos aqui da banda. Meio nonsense, mas de certa forma divertida. E o que temos nesse álbum de junho de 1969, então? Temos aqui algumas canções inspiradas no jazz, por exemplo, a que abre o álbum, Dark Lady. Também Rainy Taxi Girl. Outras mais focadas no blues, como é o caso de The Politician, que inclusive essa música já tinha sido gravada pelo Cream no ano anterior. Porém a versão do Cream ela é mais lenta, mais arrastada, mais mastodôntica. Aqui é uma versão com andamento bem mais rápido e mais ágil. Também é uma música mais brejeira, digamos aqui. O que estraga essa música, infelizmente, que ela tem mais de 12 minutos de duração, é que nos 4 primeiros minutos o Pete Brown faz um discurso meio nada a ver aqui no início da música, que é um pouco irritante. E também outra música também muito embebida de blues e também longa, também é quase que uma jam, é Traveling Blues or the News Juice Blues. Também com mais de 12 minutos de duração.
Evidentemente há espaço para psicodelia da época, uma faixa que poderia estar perfeitamente no Disraeli Gears, uma música que eu gosto bastante aqui, que é Station Song, onde a banda envereda mais por um caminho psicodélico, meio lisérgico aqui, meio lesado, e que dá muito certo. Aqui o Chris Spedding, além de tocar guitarra muito comum, ele toca aquela guitarra portuguesa de tocar fado. E ficou muito bom o resultado aqui. Station Song é de longe a minha favorita nesse álbum aqui. Ainda temos influências de música africana, como o caso de Sandcastle, também é uma música aí com mais de 9 minutos. Aqui há espaço para o Pete Bailey brilhar aqui na percussão. E até um flirt com o country, aqui em Morning Call, que tinha aparecido como lado B do primeiro single deles. Então, uma banda que prometia bastante. O Pete Brown parecia ter encontrado assim, seu caminho musical com esses músicos aqui. Porém, no mês seguinte, em julho de 1969, para ser mais exato, no dia 4 de julho de 1969, um dia antes da banda se apresentar, abrindo para os Rolling Stones no Hyde Park, aquele famoso show que foi feito, que os Rolling Stones fizeram 2 dias após a morte do Brian Jones. Na noite anterior ao evento, o Pete Brown foi expulso da própria banda que ele formou. Os músicos não estavam contentes com ele, com os vocais dele, com a performance dele. Os músicos queriam algo mais focado mais no jazz rock e não tanto em blues rock, outra. Então, o Pete Brown foi, alguns dizem até que foi uma humilhação, que foi chutado da banda, que ele mesmo criou. E depois ele formaria no ano seguinte a banda Pete Brown and Peblockto, que lançaria 2 álbuns, mas que eu pretendo falar deles em outra ocasião. E daí a banda continua apenas chamada agora de Pattern Ornaments. E antes disso eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que o tecladista Charlie Hart não já tinha saído antes do Pete Brown ser expulso. Por quê? Porque o álbum que seria o álbum seguinte do Pete Brown and His Pattern Ornaments já estava totalmente gravado. Porém, todos os vocais do Pete Brown foram apagados e o Chris Spedding cantou em cima. E em novembro de 1969 foi lançado esse aqui, Mental Peace. Agora a banda acreditada apenas como Pattern Ornaments. E aqui, ao invés de ser um epteto, como foi no disco anterior, aqui a banda era um quinteto. Aqui a capa e a contracapa. E aqui aparece a banda aqui como um quinteto agora. E aqui temos músicas mais comercialmente palatáveis, diríamos, apesar do álbum não ter vendido nada. Mas aqui existem músicas mais acessíveis, embora excelentes. Eu gosto muito desse álbum também. Mais até do que do primeiro. Só que esse álbum que foi malhado, foi massacrado na época. Vendeu pouquíssimo e a banda acabou pouco tempo depois. Mas temos aqui grandes canções como Sunshades, onde o Chris Spedding mostra o seu talento como guitarrista. Late Into the Night, aqui mais um estilo de jazz, mais cool jazz. Then I Must Go, aqui também essa música o Pete Brown regravaria com o Peblockto. Aqui uma pegada mais, até meio latina um pouco, uma pegada um pouco mais grooveada. Temos ainda Staggered, aqui é uma música que foi composta apenas pelo George Cantor, é uma música, é uma das mais malucas, onde a gente tem principalmente um duelo aqui entre o saxofone e a percussão. Praticamente não tem vocais, sem vocais, apenas gritando o nome da música, Staggered. É uma música que eu gosto bastante. Depois Twisted Track, uma faixa mais psicodélica, do melhor sentido. Smoke Rings e Take Me Now, que são faixas mais de pop, mais pop rock,
sessentista, evidentemente. E a última música, para mim, também é uma das melhores, com um trabalho de slide guitar maravilhoso do Chris Spedding, chamada My Love's Gone Far Away. Aqui essa canção também o Pete Brown gravaria com o Pete Blockton, mas essa versão aqui é infinitamente superior. E aqui temos aqui no caso dessas duas edições aqui, faixas bônus que eu não entendi por que estão aqui. Por exemplo, aqui na edição aqui do Pete Brown and His Battered Ornaments, temos duas canções que foram gravadas com o Pete Blockton. Não foram lançadas, são obras de estúdio, mas que deveriam ter aparecido em algum dos dois discos do Pete Blockton, não foram gravadas por essa banda aqui. Entenda-se. E aqui as duas bônus que temos aqui. A primeira foi o lado A do primeiro lá do Pete Brown and His Battered Ornaments, The Week Looked Good on Paper. Uma grande música, eu gosto bastante dessa música também. Uma música mais jazzística, mas com um balanço também mais lânguido. E uma música de rock mais convencional, mas bem energética também, que é Living Life Backwards. Que apareceria, sabe-se lá por quê, também daqui é do Pete Blockton, também é do Pete Brown and Pete Blockton, não foi gravada aqui pela Battered Ornaments. Em todo caso, fazem parte aqui dessas edições. Então, em março de 1969, desculpa, em junho de 1969, veio esse disco aqui, Pete Brown and His Battered Ornaments. Em novembro de 1969, apenas Battered Ornaments. E depois, como eu falei, em 1970, o Pete Brown formaria o Pete Brown and Pete Blockton, lançaria 2 discos. E após o Mantelpiece, o Battered Ornaments, sem o Pete Brown, lançaria mais um disco, mais um single, desculpe, que seria acreditado, na verdade, a Chris Spedding and Battered Ornaments, que também desapareceu sem deixar vestígios. E depois vários desses músicos aqui atuaram como músicos de estúdio. O Chris Spedding acompanhou vários artistas famosos, acompanhou John Cale, acompanhou Brian Ferry. Ele tocou até guitarra em gravações de estúdio do Sex Pistols do início de carreira, para você ter uma ideia. Além de ele ter formado uma banda que fez um relativo sucesso na década de 70, que era o The Sharks. Relativo sucesso ali na Inglaterra. E mesmo o Pete Brown não sendo um grande vocalista, mas ele tinha um estilo de cantar bem peculiar. Vale a pena dar uma ouvida aqui. E esse aqui eu acho essencial, uma audição nesse disco, que para mim foi uma grande injustiça ele ter sido massacrado do jeito que ele foi pela crítica. Merecia muito melhor sorte aqui, o Mantelpiece. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!